Olá pessoal, mais uma vez aqui de volta para mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o momento linear. Bom, antes da gente discutir o que vem a ser momento linear, vamos pensar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, que diz que a resultante de todas as forças é o produto da massa pela aceleração. Quando a gente discutiu a segunda lei de Newton, a gente frisou bem que isso aqui só funciona para massas constantes, ou seja, para sistema onde eu não tenho uma variação de massa. Caso contrário, essa lei não funcionaria muito bem, não. Então, o que acontece se a gente tem um sistema de massa variável, por exemplo? Um sistema onde a minha massa ela possa ser uma função do tempo. Bom, não sei. Primeiro, eu sei que a aceleração é resultado de uma derivada, né? A gente deriva a velocidade e obtém a aceleração do nosso sistema. Bom, e se eu pudesse escrever a minha força resultante como sendo uma derivada de alguma grandeza aí, né? Ora, eu já sei a seguinte coisa, que se a minha massa ela é constante, essa força resultante tem que ser igual a ma. Ora, pessoal, se a minha força constante, a minha força tem que ser igual a ma para a massa constante, então a derivada com relação ao tempo dessa grandeza tem que ser ma se a massa for constante. Isso quer dizer então que eu posso derivar com relação ao tempo a quantidade m vezes v, que para a massa constante a massa sai da derivada e eu fico ddt da velocidade, e isso é m vezes a. Ora, pessoal, então a gente vai definir aqui essa grandeza P igual a m vezes v como sendo o nosso momento linear. Esse rapaz aqui é o nosso momento linear. Veja a seguinte coisa, que o momento linear ele é um vetor que está na mesma direção e sentido da velocidade, uma vez que a massa nunca é negativa. Isso quer dizer que se eu tenho aqui um vetor no espaço que representa a velocidade do meu sistema, né? Vamos colocar aqui a velocidade do nosso sistema, vou botar a setinha, né? Porque se a grandeza é vetorial, tem que ter a setinha, não pode faltar. Então aqui, pessoal, se essa é a minha velocidade, então o meu momento linear é um vetor paralelo a ele, né? Ou seja, com a mesma direção, mas que tem também o mesmo sentido, né? Agora, ele pode ter um módulo diferente porque eu tenho a massa multiplicando. Então esse cara pode ser, de repente, ele aumenta se a massa é maior que 1, o módulo dele, e ele diminui se a massa estiver entre 0 e 1. Como a massa nunca é negativa, esse vetor nunca vai estar no sentido contrário ao vetor velocidade. Bom, mas a gente começou falando da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então, no sentido mais formal, né, para a gente escrever, ela não é massa vezes aceleração, e sim a força resultante sendo igual à derivada com relação ao tempo do meu momento linear. Essa aqui é a maneira formal de escrever a segunda lei de Newton. Veja que se a minha massa é uma função do tempo, então a minha força resultante vai ser a derivada com relação ao tempo
da massa vezes a velocidade. E agora, como a massa depende do tempo, a minha massa tem derivada com relação ao tempo e a minha velocidade também. Pela regra do produto, isso é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Esse segundo termo aqui, com a derivada da massa, que é o termo interessante. Porque esse termo que é a grande novidade dessa nossa abordagem. Veja a seguinte coisa: se a minha massa diminui, dm/dt, que é uma taxa de variação, você já viu lá do cálculo, se a minha massa diminui, o dm/dt é menor que zero. Se ele é menor que zero, eu tenho uma força resultante, que é ma menos o módulo de dm/dt, claro, né? Para não ficar menos de novo, vezes a velocidade. E aí, pessoal, a gente tem uma ideia de propulsão, porque eu tenho uma quantidade da força que está me apontando no sentido contrário do movimento, né? A minha velocidade está no sentido e essa propulsão aponta no sentido contrário. É assim que funcionam os foguetes, por exemplo, que tem uma massa variável muito grande, tem toneladas de combustível. É assim que funciona, por exemplo, na Fórmula 1, onde a quantidade de combustível é decisiva, né, para a corrida do pessoal lá. Enfim, você passa a ter, então, com o momento linear, a possibilidade de trabalhar com um sistema de massas variáveis. Ok, pessoal, até a próxima.